Olá, estou aqui para pedir para você que antes de você assistir esse vídeo, para que você deixe o seu joinha, deixe o seu like, para que você compartilhe esse vídeo, para que você se inscreva no meu canal e ative o sininho. Vamos lá para mais um vídeo? Simbora? Escola Bíblica Dominical, hoje dia 10 de maio de 2020. Vamos dar início ao nosso estudo bíblico? Então tá, vamos lá. Nesse estudo bíblico, irmãos, como nós comentamos a respeito do assunto de hoje, né, do tema de hoje, é um tema assim bem interessante, muitas vezes até pouco comentado dentro de muitas igrejas, né? Eu acredito que muito até mesmo por causa das leis que acontecem ou que existem nos dias de hoje, que muitas pessoas não podem até mesmo se falar algumas coisas devido às leis dos homens, né? Porque tudo hoje dá processo, tudo hoje constrange, tudo hoje é só o amor de Cristo que muitas vezes não constrange mais, parece, né? Mas tudo parece que hoje constrange, tudo é pecado, tudo é errado, tudo não pode, e aí vai, né? As coisas vão acontecendo por aí. Mas enfim, quem fala a respeito disso para nós é o próprio Senhor Jesus. O próprio Senhor e o próprio Deus já falava sobre isso, e nos nossos dias até o próprio Espírito Santo já nos mostra, já nos lembra sobre esse assunto. Então não é algo assim que é novidade, né? Então, o que é o caráter cristão e como o caráter cristão ele é formado? Nós vamos estudar sobre isso no dia de hoje. Lembrando que eu estou utilizando uma revista da CPAD, né? Estou utilizando, aliás, uma dessas revistas que tem estudos muito bons e são estudos assim abençoadores e que eu tenho certeza que vai ser bênção na vida dos irmãos, tá bom? É uma revista do ano de 2017, para você ter ideia, do quarto trimestre. Eu estou utilizando a revista da CPAD, tá bom? Então tá, então vamos lá. Eu gosto muito dessas revistas aí porque eu consigo pôr elas em Word, copiar elas em Word, colocar meus versículos, meus comentários dentro dela, e aí eu consigo elaborar alguma coisa assim, segundo aquilo que Deus tem colocado no nosso coração, porém usando uma base já, bom? Vamos lá então? Bom, o caráter cristão, como é isso, como é que desenvolve isso? Quando se fala em caráter, logo se lembra de uma criança, né? E alguém pode pensar, pastor, o caráter de uma pessoa ela é formado até tantos anos, passou disso, bom, é o que foi plantado, né? Bom, vamos lá então, vamos ver o que Deus faz, o que Deus fala, ou até mesmo o que Deus pensa, né? Qual é a ação de Deus a respeito desse assunto aí, tá bom? Então, o caráter do cristão é o tipo de caráter que ele é moldado à imagem de Cristo, é um processo diferenciado daquilo que acontece aqui na vida na terra, tá bom? No processo natural, tudo bem? Então, a formação do caráter cristão ela ocorre quando o pecador, quando o homem que não conhece a Jesus, quando o homem que não tem a Deus, não teme ao Senhor, não conhece a palavra, né? Por isso que se usa essa expressão, pecador, porque ele vive constantemente na prática do pecado. Então, quando o pecador que se encontrava completamente dominado pelo pecado, ele experimenta então um novo nascimento e ele é regenerado pelo Espírito Santo. Aquele processo que todos nós conhecemos, aquele processo que Jesus estava explicando para Nicodemos lá no Evangelho de João, capítulo de número 3, quando ele falou a respeito do novo nascimento. Aquele que é nascido de novo, né, é necessário que o homem seja nascido da água do Espírito, porque senão ele não pode ver e não pode entrar no reino de Deus. Tudo bem? Então tá, João capítulo 3, Evangelho de João. Então, após o homem nascer de novo, ninguém é mais o mesmo, ou seja, a partir do momento que o homem ele nasce de novo, há um processo de transformação, não é isso? E se porventura for, na verdade isso é que porque o tal não nasceu de novo, se o homem ele passar a estar nas mesmas práticas, ele quer dizer, se o homem não mudar o seu comportamento, se não houver nenhum tipo de mudança, é porque não houve também o nascimento, não houve um encontro real com Cristo, é justamente isso. O redimido, ou a pessoa que foi comprada, lavada no sangue do Cordeiro, a pessoa que redimida significa a pessoa que ela aceitou o preço que Jesus pagou na cruz, porque ela entregou a vida para Jesus. Então, todo aquele que aceita aquilo que Jesus fez na cruz é a pessoa que entrega a vida para Jesus, tá bom? Então, o redimido ele possui uma conduta diferente, um caráter que aponta para Cristo, ou seja, que as pessoas que olham para Cristo, para a pessoa, aliás, aqui na terra, ela logo se lembra de Cristo por causa de uma atitude que a pessoa toma. Justamente isso, aponta para Cristo. Aquele que o resgatou,
E essa mudança ela é infalível, pois conforme escreveu o apóstolo Pedro, o próprio Deus é quem aperfeiçoa, ou seja, se é Deus que aperfeiçoa e não há aperfeiçoamento, nós cremos que Deus não falha. E se Deus não falha, então houve uma falha humana, não houve uma mudança, correto? Então é Deus, o próprio Deus que aperfeiçoa, que firma, que fortifica e que fundamenta aqueles que Ele chamou. Ou seja, então, se Ele o chamou realmente, a pessoa realmente está andando com Cristo, Ele capacita, amém? Assim, da mesma forma como que Ele capacitou os discípulos que estavam andando com Ele para uma grande obra, e essa obra aconteceu e chegou até os nossos dias. Justamente, o Senhor, conforme nós vamos andando com Ele, Ele vai nos aperfeiçoando, vai nos capacitando até justamente o dia em que nós estivermos totalmente preparados aí. Mas esse é um processo que Ele vai realizando nas nossas vidas. Olha só, 1 Pedro capítulo 5, versículo 10 é o versículo que nós vamos estar lendo aí. 1 Pedro capítulo 5, versículo 10, está escrito assim. Se você vai acompanhar, tudo bem, vou dar meio minutinho para você. Tira a poeira aí de cima da Bíblia, nessa quarentena aí, tira a poeirinha de cima da Bíblia e vamos juntos aí, né? Estudar a palavra de Deus. Você encontrou 1 Pedro capítulo 5? Você encontrou aí também o versículo 10? Vamos lá, está escrito assim: mas depois de sofrerem um pouco de tempo, o Deus que tem por nós um amor sem limites, aquele amor que João tentou explicar lá no Evangelho de João capítulo 3, versículo 10, versículo 16, aliás, Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, um amor sem limites. É desse amor que Pedro está falando, tá bom? Então lá, João usou a expressão tal maneira. Aqui Pedro, para tentar explicar esse amor também, usou a expressão sem limites, que resumindo é a mesma coisa, tá bom? Esse amor sem limites, né? Que chamou vocês para terem parte na sua eterna glória, né? Naquilo que nós estamos esperando, que é a vinda de Cristo, o lugar onde nós vamos reinar com Ele. Por estarem unidos com Cristo, Ele mesmo os aperfeiçoará e dará firmeza, a força verdadeira e segurança. Ou seja, então esse Cristo, esse Senhor, esse Todo-Poderoso, esse que é o nosso Consolador, né? Aliás, nosso Consolador hoje é o Espírito Santo, dos discípulos era o próprio Jesus. Mas enfim, esse nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele mesmo nos dará força e segurança nesse procedimento, nesse processo, até nós chegarmos ao grande dia do Senhor. Mas durante a obra que nós temos que realizar aqui na terra, esse mesmo Senhor vai nos dar força e vai nos abençoar, tá bom? Ele vai nos capacitar a cada dia. Então, ou seja, então nós vamos perceber durante esse processo, nós vamos perceber durante esse andamento, esse estudo bíblico, que o caráter cristão, querido, esse processo que ocorre de acordo, não conforme aquilo que as pessoas acham, com aquilo que as pessoas imaginam, mas conforme aquilo que diz a Escritura Sagrada, tá bom? Então vamos lá. O que é o caráter? Eu sempre digo algo aos irmãos aqui de Vila Helena, da igreja. Daqui a pouco eu vou estar colocando, tá bom, o endereço aí na minha linha do tempo. Se você de repente quer fazer uma visita, quer nos conhecer, a Igreja Batista Shalom de Vila Helena, e se você de repente pensar assim, puxa, mas onde será essa igreja, né? Daqui a pouco eu vou estar colocando para você, tá bom? O endereço aí na minha linha do tempo. Enquanto você assiste, daqui a pouco eu coloco aí para você. Mas vamos ver, aqui na igreja eu sempre comento, quando nós vamos estudar sobre alguma coisa, ou quando nós vamos até mesmo falar sobre alguma coisa, o que eu tenho o costume de fazer? Eu tenho o costume de, ou seja, se estamos falando sobre alguma coisa, nós precisamos saber o que é aquilo, né? Então eu tenho o costume de falar sobre o que significa tal coisa, para então a gente entrar diretamente no assunto. Então, se estamos falando sobre o caráter cristão, primeiro vamos ver o que é um caráter, né? Vamos lá. Todas as pessoas, elas possuem uma personalidade, e a personalidade é formada por um conjunto de características essenciais que inclui, por exemplo, caráter, temperamento e hábitos, tá bom? Essa personalidade ou a personalidade de alguém diferencia dos demais, porque isso ela possui ali a sua identidade, né, pessoal, aquilo que ela realmente é, né, na sua originalidade aí, do seu original, né, ou aquilo que define e se expressa, né, o seu padrão de comportamento, aquilo que ela realmente é, em poucas palavras, né. E também, irmãos, se a personalidade ela é um conceito bem amplo e ela é desse indivíduo,
O caráter, então, ele se refere à parte específica, ou seja, do seu modo. Isso significa que, do seu comportamento, do modo dessa pessoa ser. Isso significa que o caráter, ele tem a ver com a índole. Você viu alguém falar assim, essa pessoa é de uma boa índole? Então, tem uma relação com o caráter. E com a ética, né? E uma vez que ele designa, que ele direciona, né, o aspecto ali da personalidade referente às características morais de alguém, algo que reflete diretamente a sua conduta, a sua maneira de realizar as coisas, pois está diretamente ligado aos seus hábitos, né? Aquilo que a pessoa constantemente ela faz, tá bom? Só para você ter ideia a respeito daquilo que nós estamos falando, né? Só para você ter ideia a respeito realmente de caráter. Deixa eu fechar algumas coisas aqui que apareceram do nada, e eu nem sei porque que elas apareceram, porque tem coisa que você chama, né, para aparecer, né? Não é assim? Mas tem coisa que ela aparece do nada. Por exemplo, tem coisa que também some, né? Por exemplo, minha página aqui do Facebook sumiu, né? E eu não sei porque que ela sumiu, porque eu não falei para ela sumir, mas ela sumiu. De repente, do nada. Eu vou abrir outra aqui agora. Então tá, tô abrindo outra aqui agora. Já tá abrindo, senão eu não consigo colocar o endereço da igreja aqui. Então, irmãos, dá para você ter ideia. De repente, algumas pessoas, eu até comento, quando nós vamos comentar sobre mudança de vida, sobre comportamento, algumas pessoas, e várias são as pessoas, eu já vou falar sobre isso para você, que comentaram assim comigo: pastor, mas o caráter, isso é coisa de criança, né? É criança, é coisa de formação. Se formou, algumas pessoas usam até mesmo um jargão, né? E uma expressão que outros do mundo aí fora utilizam: pau que nasce torto, ele não vai se endireitar. E utiliza até mesmo, mas um perigo muito grande, tá bom? Eu estava vendo o estudo bíblico ontem, não de uma crença, aliás, não de uma religião, mas de uma crença, né? É uma diferença muito grande. Religião é quando tem Cristo como aquele que religa todas as coisas, tá bom? Crença, crença você vai encontrar por aí de monte, tá bom? Então, e de uma crença que estava comentando a respeito de doutrinas bíblicas que são formadas ali, que são fundamentadas no livro de Eclesiastes. Eu falei, meu Deus, no livro de Eclesiastes, assim, porque o livro de Eclesiastes é um livro que fala sobre a natureza humana, e não dá para comparar e espiritualizar o livro de Eclesiastes muitas vezes, e a pessoa ela acaba generalizando: não, tudo é espiritual. Não, aquilo que é espiritual é espiritual, aquilo que é material. A Bíblia fala de coisas espirituais e a Bíblia fala de coisas materiais, mesmo sendo um livro espiritual. Porque olha só, por exemplo, nós somos espirituais, nós procuramos levar a vida, caminhar na vida na conduta espiritual, né? Sim, somos, claro. Mas você não fala de coisas materiais? Sim, também. Vivemos uma vida na matéria, claro. Trabalhamos e todas as coisas e tal. Mas conversamos sobre coisas materiais, sobre as notícias que acontecem no mundo, por exemplo, sobre coisas materiais. E Jesus era espiritual? Sim, claro, sem dúvida. Não, mas ele falava sobre coisas materiais, ele conhecia as leis. E falava sobre leis. Dá uma moeda aí, né? O que está escrito nessa moeda? O rosto de quem está aí? Vai lá, Pedro, pesca um peixe. Está lá, está para pagar meu imposto teu. Imposto é coisa da terra, coisa humana, coisa material. Então, fala sobre coisas materiais também, coisas da vida também, dessa vida também. Se você ler, por exemplo, o livro a carta aos Efésios, fala sobre os deveres do homem no trabalho, deveres do homem na casa, deveres do ser humano em áreas da vida, diante dos seus senhores ali, dos seus patrões. Fala sobre áreas da vida, né? Trata comportamento, pais e filhos, enfim, tratamento, educação. Fala sobre tantas coisas assim, que são coisas físicas, as coisas materiais. A Bíblia nos fala sobre isso, né? Então tá. Então, a personalidade de alguém, né, se diferencia ali, tal. Então, irmãos, nós vamos ver um pouquinho agora, irmãos, sobre algo assim que aconteceu durante esse processo, e as coisas acontecem na vida do ser humano durante o processo, durante o procedimento. Por exemplo, muitas pessoas elas amam a Deus todo o seu coração, mas elas deixam de amar quando, irmãos? Quando a pessoa começa a caminhar, ela começa a não desfrutar daquilo que Deus tem para a vida dela. Mas no fim das contas, ela começa a achar que Deus não tem aquilo que ela imaginou que Deus teria para a vida dela.
Mas na verdade não é que Deus não tem, é que ela não está desfrutando dos recursos, dos benefícios que Deus está oferecendo para ela. E ela começa a achar que Deus não tem, Deus não pode satisfazer o prazer, o desejo da vida dela, e ela volta para o mundo. Ou ela é uma pessoa mal resolvida, ela não se entende com ninguém, ela bica com todo mundo, aquela coisa toda. Então ela não consegue desfrutar, não busca dons, só busca coisas materiais, enfim, é algo assim deformado no ser humano, né? Só busca na verdade interesses, aquilo que nós sempre comentamos. Há um risco muito grande de pessoas, quando elas chegam na igreja, simplesmente buscando a Deus por aquilo que Ele tem. Mas cedo ou mais tarde a pessoa vai se decepcionar porque ela está buscando de uma forma errada. Porque ela está buscando de uma forma que Deus não mostrou que deve ser assim. Deus mostrou que se deve buscar por outra forma, por aquilo que Deus é. Certa vez, por exemplo, já vou voltar para o assunto. Certa vez, por exemplo, Jesus disse assim para uma galerinha, para um grupinho de pessoas: por que vocês estão buscando a mim? Já sei por que vocês estão aqui. Agora eu sei por que vocês estão aqui. Vocês estão aqui por causa do pão que eu dei para vocês ontem lá, aquele dia lá, eu enchi a barriga de vocês, por isso vocês estão aqui. Ou seja, ele não está dizendo para as pessoas não estarem ali, ele não disse isso. Ele disse que vocês estão aqui, mas pelo motivo errado. Legal vocês estarem aqui, interessante, boa, tudo bem, mas é pelo motivo errado. Não seja por isso que vocês estejam aqui, seja por outro motivo. Porque Ele é Senhor e Mestre e tem muito mais do que algo aqui na terra, mas tem a salvação. É isso que Ele estava querendo dizer, tá bom? Então tá. Então vamos falar nessa noite. Não tem nada de noite, noite foi ontem. Né? Vamos falar nesse momento, querido, a respeito da deformidade do caráter humano, ou seja, o caráter humano deformado, tá bom? Vamos lá? Então tá. Então, falando a respeito desse assunto, da deformidade do caráter humano, nós entendemos, irmãos, que o caráter ele revela o mais profundo do nosso ser. Talvez se eu ouvir alguém falar assim para o outro: seu mau caráter, já ouviu alguém falar assim ou não? Porque a pessoa ela fez algo de bom? Claro que não, com certeza não. Mas a pessoa fez algo de ruim, né? E um falou para o outro: seu mau caráter, deixou de pagar, fez aquilo, fez aquele outro, falou uns palavrões lá e tal, e enfim, aprontou alguma lá, e o outro falou: seu mau caráter. Então a questão é que a palavra de Deus ela enfatiza, ela deixa bem claro, ela expõe, ela joga a luz ali, né? Que por si próprio o homem ele possui algo dentro dele, irmãos, que não é bom no seu íntimo, né? E que possa agradar a Deus, e ele não consegue agradar a Deus por si só, não. Você pode ver, quando Paulo fala a respeito de o homem, de Jesus ter se entregue para o homem, o que Paulo fala? Que mesmo sendo mal, o homem, Deus ainda assim o amou, que ainda assim se entregou por ele através de Jesus Cristo. Ou seja, o homem não conseguiu ser bom, nem para isso, nem para merecer o favor de Deus. Vocês são bons, eu vou quebrar o galho de vocês, eu vou mandar Jesus aí. Não, o homem não é bom. Deus olhou para a terra e não viu um justo sequer que faça aquilo que é da sua vontade. Ou seja, não viu um justo sequer. E olha que tinha muitos aqui: Abraão, amigo de Deus; Davi, um homem segundo o coração de Deus; Jó, íntegro, reto, se desviava do mal, um homem, sabe? Ou seja, então nós percebemos que o homem dentro de si, Jesus certa vez conversando com um grupo de pessoas, ele disse assim: olha, vocês que são maus, e as pessoas que estavam do lado dele seguindo a ele, Jesus falou assim para eles: vocês que são maus, sabem dar coisas boas para os nossos filhos, quanto mais, né, Deus nos dará o Espírito Santo se vocês o pedirem. Ou seja, então o que nós entendemos? Que o homem dentro de si tem uma raiz de Adão, tem algo assim de Adão, que vacilou, ele já pende para o erro, já pende para um comentário errado, já pende para um pensamento deturpado. O homem ele tem uma deformidade dentro de si. É isso que nós estamos estudando nesse momento, sabe? Mas nós estamos mostrando um outro lado, não simplesmente como o da Atena. Ele mostra a catástrofe, mostra a tragédia e larga lá o povo apavorado. Nós mostramos algo, né, que há sim de ruim dentro do homem, claro, mas por outro lado nós mostramos também aquilo que Deus ele tem por fazer na vida do homem, na vida do ser humano. Tá bom, querido? Glória a Deus. Então, irmãos, aqui, já falei a respeito de Jesus. Então, após a queda do homem no Jardim do Éden, após a queda de Adão e Eva, o caráter do homem ele foi deformado. Por isso que houve esse distanciamento aí de Deus, tá bom? Deus se afastou do homem. E a consequência da contaminação do pecado foi a condição de total depravação. A palavra do Senhor ela deixa bem claro sobre isso
lá quando nós passamos a ler o primeiro capítulo da carta aos Romanos, nós vamos entender um pouquinho da indignação de Paulo quando nós lemos a carta aos Romanos, tá bom? Então, o caráter do homem, então, ele foi deformado, e a consequência foi isso, nessa depravação, onde ninguém é capaz de fazer o bem diante de Deus, como nós acabamos de falar. O homem pecador, ele foi separado de Deus. O homem pecou, Deus expulsou, Deus não pediu licença, Deus expulsou o homem do Jardim do Éden. Você vai encontrar essa expressão um pouco mais forte lá na tradução revista e corrigida, tá bom? Deus expulsou o homem do Jardim do Éden, o casal do Jardim do Éden. E ele foi então separado de Deus, tá bom? E ele foi destituído da sua glória, como diz lá em Romanos, o homem foi destituído da glória de Deus. E tornou-se a ser inimigo de Deus, tendo ali a terra sendo amaldiçoada, tendo também só um inimigo, né? Só a pessoa se tornando inimiga, né? Para desejar isso para o outro, né? A terra foi amaldiçoada, mas interessante que, olha, a terra foi amaldiçoada, ali a serpente e toda a natureza sofreu o impacto disso, né? Toda a natureza sofreu o impacto disso, o código genético do homem mudou, enfim, tudo mudou, né? As coisas não foram mais as mesmas depois do pecado, tá bom? E aquele que foi criado à imagem de Deus passou a apresentar apenas uma versão distorcida dessa imagem, ou seja, a partir do momento que hoje a pessoa ela não nasce à imagem de Deus, mas ela nasce à imagem do homem. A partir do momento que ela tem um encontro com Deus, ela recebe o Espírito Santo na vida dela, algo da parte de Deus, aí ela passa a ser a imagem de Deus, ela se torna a imagem de Deus, tá bom? Como diz lá no Evangelho de João, no capítulo 1, lá versículos 10, 11, 12, 13, vai por aí adiante. Mas eu quero ler o que está escrito em Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27. Você pode acompanhar comigo? Se você puder, tudo bem. Se você não puder, não tem problema. Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27 da palavra de Deus. Está escrito assim: Aí disse ele: Agora vamos fazer os seres humanos. Aqui o ele, que deixa eu deixar claro para você. Deus está dizendo, tá bom? Disse ele, Deus, o sujeito está no oculto. Aí disse ele: Agora vamos fazer os seres humanos, né? O homem, a criação do homem, né? E que serão como nós, e parecerão conosco. Ali ele falando de imagem e semelhança, tá bom? E terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos e selvagens, e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Assim Deus criou os seres humanos, Ele os criou parecidos com Ele, e os criou homem e mulher. Aqui Ele está criando, Ele está formando no mundo espiritual, tá bom? No mundo espiritual. Ele projetou o homem. Deus, Ele é um Deus de projeto, tá bom? Ele projeta. Jesus falou a respeito disso. Quando vamos construir alguma coisa, nós precisamos projetar, né? Precisamos projetar. Então, sentar, organizar, pensar naquilo que nós vamos fazer e fazer. Claro, Deus é onisciente, mas Ele mostrou para nós como é que se fez e como é que se faz. Olha só. E Deus criou, por isso que muitos homossexuais até mesmo, não estou criticando, estou falando a respeito daquilo que se acredita, tá bom? Por isso que muitos homossexuais até mesmo, eles utilizam essa passagem para mostrar que Deus fez homem e mulher, então tanto faz ser homem ou mulher, então sou homem e mulher. Então, enfim, não vou entrar diretamente nesse assunto, que não é o tema agora, mas enfim, só estou dando uma deixa para você. Mas aqui Gênesis capítulo também 5, versículo 1 diz assim: Esta é a lista de descendentes de Adão. Quando criou os seres humanos, Deus os fez parecidos com Ele. Ou seja, Deus os fez a sua imagem conforme a sua semelhança, né? Também está escrito em Gênesis capítulo 9, versículo 6, quando fala a respeito da corrupção do gênero humano, lá nos tempos de Noé. Gênesis capítulo 9, versículo de número 6, está escrito assim: O ser humano foi criado parecido com Deus. Por isso, quem matar uma pessoa será morto por outra. Ou seja,
Você percebe que Deus ali, ele começa a tratar as coisas ali meio que a ferro e fogo, já para colocar um freio no homem, tá bom? Deus precisava frear o homem, porque o homem a imagem dele foi distorcida de uma forma, né? O caráter dele de uma forma que aí Deus começou tudo de novo através de Noé. Deus fez uma espécie de um recomeço ali, né? Então tá. Então agora eu quero ler para você também, pastor, está lendo bastante a Bíblia hoje, né? Ó, a escola bíblica é dominical, né? Então é interessante a gente poder estar lendo, né? É interessante a gente poder estar aí aprendendo um pouco mais da Bíblia. E a melhor fonte de aprender da Bíblia é com a própria Bíblia, tá bom? Então tá, e quando a gente vai lendo a Bíblia, irmãos, a gente vai aumentando o nosso conhecimento, tá bom? A nossa facilidade ali com a própria palavra de Deus em manusear a palavra de Deus. Isso é muito importante. De repente alguém pergunta alguma coisa para você sobre a Bíblia, você tem aquela dificuldade de manusear a Bíblia, de manusear os escritos, as escrituras. Então a gente fica assim meio sem jeito. Puxa, mas você acredita num livro que você tem dificuldade de manusear? Como que é isso, né? Sua fé está no livro que você não conhece direito, você não conhece bem, você não sabe o que está escrito. Como pode ser isso? A gente sabe que as pessoas elas pensam assim, mas claro, nós precisamos, né? Nós precisamos conhecer a Bíblia, assim como diz lá em Timóteo, que nós precisamos ser obreiros aprovados, que não tem de se envergonhar e de que maneja bem a palavra de Deus. Claro, nós precisamos sim. Nós manuseamos bem tantas coisas, por que não manusear a Bíblia, que é a nossa regra de fé? Então, para isso nós precisamos ler, né? Para isso nós precisamos buscar entendimento da Bíblia, buscar entendimento da palavra de Deus, tá bom? Então, você pode ter certeza que a melhor coisa é nós lermos, estudarmos, procurarmos aprender daquilo que Deus tem para nós, tá bom? Então é por isso que nós temos esses momentos com Deus, de domingo às 9 horas da manhã, por exemplo, terça-feira às 8 horas da noite, e quarta-feira, 8 horas da noite, sexta-feira, 8 horas da noite, com o Paulo Vitor. Então, a gente sempre tem esses momentos aí para nós instruirmos. Esses momentos são praticamente, eu estou falando aqui, irmãos, não momentos que nós estamos com vocês, mas momentos de estudo, para você ter ideia. Então, olha só, temos 9 horas da manhã no domingo, só por questão de estudo bíblico, instrução. 9 horas da manhã no domingo, estamos juntos, por causa da pandemia. Caso contrário, estaríamos aqui na escola bíblica, local, presencial. Mas olha só, estamos às 9 horas da manhã no domingo, uma vez. Terça-feira, 8 horas da noite, 2 vezes. Quarta-feira, 8 horas da noite, 3 vezes. Sexta-feira, 8 horas da noite, 4 momentos de estudo bíblico nós temos, sem contar os vídeos que nós gravamos, nós enviamos, nós postamos, nós compartilhamos para que chegue até os irmãos. Tudo isso de estudo bíblico, sem contar os estudos que nós postamos nas nossas redes sociais, Facebook e tudo mais. Ou seja, então você percebe que a gente procura dar uma bagagem, né, para os amados, para que eles possam estar bem estruturados, não é isso? Então tá. Enquanto os irmãos procuram aí Tiago fica lá no finalzinho, fica depois de Hebreus, tá bom? Depois da carta aos Hebreus. Está conosco também a Kátia, Deus abençoe. Kátia juntamente com o Evandro, Deus abençoe. E tal, daqui a pouco a gente volta aí comentar sobre mais alguns amados que estão conosco, tá bom? Então, Tiago capítulo 3, verso 9, está escrito assim: usamos a língua tanto para agradecer ao Senhor, Pai, como para amaldiçoar pessoas, e foram criadas parecidas com Deus. Você percebe como o caráter do homem ele foi se deformando aos poucos conforme foi passando o tempo, né? E o pior, como se não bastasse, eu vejo isso como algo muito ruim. Mas eu creio que o pior de tudo isso, você sabe quando? É quando isso acontece, né? E quando você amaldiçoa alguém que é a imagem de Deus e parecido com Deus, e o pior é quando a pessoa não reconhece o que acontece. Não, mas eu não sabia, eu tenho razão. Irmãos, eu creio que a pior forma de destruição, de autodestruição, eu vou chamar assim, na vida do ser humano, é a tal da razão. É quando o sujeito está errado, está para um outro lado, mas ainda assim ele acha que ele tem razão. Mas eu creio que é uma das piores coisas que existe na vida do ser humano, é quando ele começa a buscar a razão. É terrível, tá bom? Mas enfim,
Vamos lá, vamos caminhando aí, mas que a palavra de Deus possa clarear nossas mentes, nossos corações, tá bom? Razão tem Deus e tem a palavra. Se a palavra diz aquilo que nós precisamos fazer, então a Bíblia falou, então nós vamos falar amém para aquilo que está escrito, tá bom? O que partir de nós é um desvio de comportamento, é deformação de caráter. Vamos voltar para o que está escrito. Então, irmãos, a deformação do caráter humano, ele não afetou apenas o relacionamento com Deus, mas também ele afetou o seu relacionamento com o seu próximo e com todo o ambiente que ele está inserido, né? E nós podemos ver também a respeito da severidade do pecado na vida do homem, logo nos primeiros anos após a sua queda, após a queda de Adão e Eva. E isso fica bem claro quando Caim ele mata Abel, ele assassinou Abel de uma forma covarde, traiçoeira. Ali ele matou seu próprio irmão e ainda foi mal criado quando Deus perguntou para ele: "Ei, seu irmão, cadê ele?" Sabe o que ele respondeu para Deus? "E eu sou por acaso guardador do meu irmão?" Ô, irmãos, você percebe como é que as coisas elas começam a caminhar depois do distanciamento de Deus? Então o homem se distanciou de Deus, irmãos, esquece, ele vai mostrar quem ele é na sua essência. Então nós somos algo, irmão, que se aproveita quando entregamos a vida para Jesus. Temos a Bíblia como referencial para as nossas vidas e nós damos crédito para aquilo que o Espírito Santo tem ministrado aos nossos corações e nós passamos a querer viver essa vida de Deus. Fora isso, irmãos, é só tropeço, só coisa ruim, só coisa que não é aconselhável para ninguém não, tá bom? Então tá. E então após essa queda, né, o homem mostrou realmente quem ele é. Então a própria história de Caim está registrada na Bíblia e também nós percebemos com o homem que ele se tornou incapaz, ao passar do tempo, em si mesmo de obedecer a Deus. Quando nós lemos em Gênesis capítulo 4, versículos do 5 ao 7, nós vamos entender realmente aquilo que está acontecendo, aquilo que eu estou falando. Ele diz assim, olha só, Gênesis capítulo 4, versículos do 5 ao 7. Vamos ler 2 versículos aí, que vai nos mostrar, vamos lá. Mas rejeitou Caim a sua oferta. Mas rejeitou a Caim e também a sua oferta. Deus rejeitou. O sujeito está ali no oculto. Caim ficou furioso por isso e fechou a cara, diz essa tradução. Eu gosto muito dessa tradução porque eu uso essa expressão. Seu semblante caiu, algumas traduções dizem. Mas essa aqui diz: Caim fechou a cara, ele ficou nervosão, ficou invocado. Então o Senhor disse para Caim: por que você está com raiva, não é? Por que anda carrancudo, com essa cara feia, com essa cara fechada, né? Se você tivesse feito o que era certo, e você estaria sorrindo, mas você agiu mal, e por isso o pecado está à sua porta, à sua espera, e ele quer dominá-lo, mas você precisa vencê-lo. Irmãos, aqui diz coisas poderosas da parte de Deus. Ou seja, então Caim ofereceu algo errado, de uma forma errada, aquilo que ele bem achou que poderia se oferecer a Deus. Presta bem atenção, Deus não quer aquilo que nós achamos que Ele quer. Deus, Ele quer algo de nós, Ele põe no nosso coração, Ele nos convence através do Espírito Santo. Nós precisamos dar ouvido para aquilo que o Espírito diz a nós, tá bom? A respeito daquilo que nós vamos oferecer a Deus. Então não se oferece qualquer coisa, nem de qualquer maneira, mas vamos ter um pouco de cuidado com aquilo que nós oferecemos ao Senhor, tá bom? Então, e Deus, Ele não aceitou. Ah, Deus, toma aí. Ah, Deus não aceitou. O sujeito fechou a cara e ficou carrancudo, né? E já ficou invocadão, mesmo estando errado, para você ter ideia. E nisso entra o pecado. E o pecado está ali, ó, batendo na porta também. Deu brecha, entrou, pronto, o pecado venceu Caim, porque ele já matou Abel por causa do ódio que existia no coração dele, por causa da inveja também. Então, ou seja, você precisa vencer o pecado, Caim. Então, ou seja, nós precisamos vencer o pecado. Sabe o que ele está dizendo aqui? Que nós podemos vencer o pecado. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. Lá em 1 João, capítulo 5, versículo 4. Ou seja, Jesus disse: eu venci o mundo, né? Como quem diz, vocês podem vencer também. Deus está dizendo aqui, olha, para Caim, você precisa vencer o pecado. Como que ele estivesse dizendo para nós hoje também, olha, que nós também podemos vencer o pecado. Então, irmãos, se agarra na Bíblia, se agarra na palavra de Deus, vamos estudar, vamos crescer juntos com o Senhor e com a palavra, e com certeza nós vamos sair mais do que vencedores, tá bom? Então tá. Então, além disso, irmãos, ao invés de cuidar ali de toda a criação do Senhor da terra, ele passou a destruir de uma forma mais perversa
possível. Ou seja, e essa destruição, esse processo, esse procedimento continua até hoje, né? O homem ele continua destruindo a cada dia que passa, tanto a própria criação como também, né, o seu próximo. Claro, também a criação de Deus, mas tanto ali a respeito da natureza como também a respeito do ser humano. O próprio homem ele se autodestrói. E quando ele sobe a um certo patamar, ele acha que o outro já não é mais imagem de Deus. Ele quer subir cada vez mais. Você pode ver isso, né, na política, você vê isso no meio dos empresários, você pode ver isso em tantos lugares aí, você pode ver no meio dos intelectuais aí, é um passando por cima do outro, porque ele já acha que o outro não merece, o outro não é um ser humano, o outro só tem que ficar à margem da sociedade, porque o outro é inferior, o outro é... Enfim, ele é feito da mesma substância e vai para o mesmo buraco quando ele morrer, né? A diferença é se Deus está nele ou não. Então, irmãos, enfim... mas ele acaba se autodestruindo, né? Então, após a entrada do pecado, vamos falar a respeito da redenção do caráter humano. Falamos a respeito da deformidade. Ó, lembrei do Valdeci agora. Lembrei do Valdeci, foi inevitável. O Valdeci falou para mim esses dias que foi fazer um trabalho de gravação esses dias, a mulher ligou, a máquina, a vizinha ligou não sei o que. O vizinho ligou alguma coisa aí. Ó, o homem está lixando, sei lá o que ali, ó, do lado. Enfim, deixa ele lixar e nós vamos mandar a palavra de Deus aqui, tá bom? Vamos lá, deixa ele fazer o trabalho dele. Importante que ele está trabalhando. Isso é importante também. Então vamos lá. A redenção do caráter humano. O caráter humano, vimos ele como ele é, o que é o caráter. Vimos ele de uma forma distorcida, né? E a lixa está comendo solto ali também. Agora nós vamos ver... Agora nós vamos ver também um pouco a respeito do caráter humano, da sua redenção, né? Da redenção do caráter do homem, tá bom? Então, irmãos, se após a entrada do pecado no mundo, o homem ele foi deformado, em Cristo ele começa então esse processo de reconstrução, o caráter começa a ser reconstruído através de Cristo Jesus. João Calvino ele escreveu o seguinte, que a ser a imagem de Deus, no sentido de ter essa imagem restaurada, essa restauração está intimamente relacionada em tornar-se como Cristo, em justiça e retidão. O apóstolo Paulo ele disse assim, porque claro, nessa época ele já tinha sido transformado pelo caráter do Senhor. Ele disse assim, sedes meus imitadores como eu sou de Cristo. Ou seja, Cristo mudou meu caráter, então olha para mim que você vai ter teu caráter mudado também. Só um cristão autêntico, claro, poderia falar uma coisa dessas. Paulo ele falou isso por 2 vezes nas suas cartas, tá bom? Procura lá que você vai encontrar. Então é uma coisa boa para você fazer no domingo. Olha aí. Então, irmãos, ele chegou a essa conclusão com base no que escreveu o apóstolo Paulo. Então você percebe que toda palavra que se diz, ele precisa de uma base. Então João Calvino usou aquilo que está escrito em Efésios capítulo 4, versículo 24, está escrito assim: e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdade, ou a verdadeira justiça e santidade, ou em verdade e santidade, tá bom? Efésios capítulo 4, versículo 24 está escrito isso. E o mesmo apóstolo Paulo, dessa vez ele escrevendo ali aos Colossenses, ele ensinou que os verdadeiros seguidores de Cristo se revestem do novo homem. Se você quiser acompanhar, está escrito em Colossenses capítulo 3, versículo 10, tá bom? Colossenses capítulo 3, versículo 10, está escrito assim: que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que os criou. Ou seja, o homem, ele se renova para o conhecimento, né? Segundo a imagem daquele que o criou, que é o Senhor nosso Deus, tá bom? Então assim nós podemos entender que o homem, apesar ainda de ser a imagem de Deus, ele se tornar a imagem de Deus, aliás, ao passar do tempo, quando ele faz esse processo de entrega, essa imagem ela foi distorcida pelo pecado, né? Ele foi criado, deixa eu explicar uma coisa para você. O homem, ele foi feito à imagem de Deus. Depois do pecado, ele deixou de ser a imagem de Deus e os filhos de Adão já começaram a nascer segundo a imagem de Adão, ou seja, não a imagem de Deus, por causa do caráter dele já ter sido deformado. Desvio de comportamento, o pecado entrou no meio dessa história aí, tá bom? Então, todo aquele que se entrega a Jesus, Deus deu o poder de ser feito filhos de Deus, como está escrito lá no começo do Evangelho de João, e aí então ele volta a ter
o Espírito Santo na vida dele de uma forma constante e ele volta a ser a imagem de Deus. Aí ele volta a ser a imagem de Deus. Caso contrário, quando não há essa entrega, esse relacionamento, ele é simplesmente uma criatura. E Deus só conhece, irmãos, aqueles que são filhos, aqueles que não têm seu caráter distorcido, deformado. Deixa eu falar uma coisa para você. Evangelho de Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 21, onde o Senhor diz assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Aí você vai encontrar alguns vão dizer assim ao Senhor no dia do Senhor. Ele está dizendo isso, sabe? Eu estou lendo o que está escrito, estou falando, né, que está escrito no Evangelho de Mateus, agora que eu estou abrindo. Eu estou falando o que está escrito no Evangelho de Mateus, no capítulo, é de número 7 mesmo, número 7, capítulo, isso. E naquele dia, muitos dirão: Senhor, Senhor, profetizamos em seu nome, e em seu nome não expulsamos demônios, e em seu nome não fizemos muitas maravilhas. Olha aí o pessoalzinho que gosta de ver libertação em sai, sai, sai. Olha aí o pessoalzinho que gosta de ver maravilhas em cuidado, o anticristo está vindo aí, ó, e ele vai fazer maravilhas, vai encher os olhos de muitas pessoas. Fica ligeiro, fica esperto, tá bom? E olha só, não fizemos tudo isso em seu nome? Então lhes direi abertamente, versículo 23. Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ou seja, o que o Senhor está dizendo aqui, né? No dia do Senhor? Ou seja, pessoas que fizeram tanto que fizeram, mas tiveram seu caráter deformado. Ou seja, não é porque um dia entregaram sua vida para Jesus também e que eles viveram a vida constante com Cristo, mas tiveram, durante o processo da sua vida, foi um desvio de comportamento e não mudaram de vida, porque Jesus estava com ele, não que Jesus estivesse com ele, mas porque o nome de Jesus tem poder e pessoas usam o nome de Jesus para seu benefício próprio e para se autopromover. E o que acontece, infelizmente, é justamente isso, justamente isso. Pessoas vão se decepcionar naquele dia, vão achar que são de Deus. O Senhor vai dizer: não vos conheço. Por quê? Porque o Senhor conhece filhos, e filhos não têm caráter deformado, filhos não têm caráter, querido, ali distorcido, não tem imagem distorcida. A imagem de Deus é autêntica, ela é legível. A imagem de Deus não é distorcida, tá bom? Não é embaçada, ela é clara, ou é ou não é. Jesus não trabalha e Deus não trabalha com dúvida, Deus não trabalha com coisas incertas, Deus trabalha com coisa certa, com coisa direita, tá bom? Então, até perdi onde eu estava aqui. Então eu vou ler para você o que está escrito aqui, ó. Então tá. Em Romanos capítulo 8, versículo 29, tá bom? Romanos capítulo 8, versículo 29, né? O que eu estava dizendo aqui é que o homem, apesar de ele ser a imagem de Deus, ele tem que tomar muito cuidado com isso, tá bom? Para que ele não venha se corromper, ou para que as coisas do mundo venham corromper a vida dele, tá bom? E fica muito atento a essas coisas aí. Então o homem, apesar de ter uma alma, né, a imagem de Deus, ela não pode ser distorcida pelo pecado. O pecado, ele distorce a imagem, ele distorce, faz com que a pessoa é de Deus ou não é, de Deus ou não é. Olha, eu não quero entrar muito nesse assunto, porque eu preciso partir aqui para o meu estudo, mas talvez você já trabalhou em lugares, por exemplo, onde pessoas se olhou assim e falou assim, depois de 2 anos trabalhando junto, alguém diz assim: a tal pessoa também é cristã. Você fala: não pode ser. Aí outro fala assim: não é, sim, é cristão, vai na igreja tal. Você fala: mas não pode ser, eu esperava de qualquer pessoa, mas dessa não. Ou seja, o que é isso, irmãos? Uma imagem distorcida, um caráter algo totalmente incerto, sabe? Coisas assim que não são legíveis. Isso Deus não aceita, tá bom? Então Cristo e o caráter do homem, ele é restaurado, tá bom? E ele começa ali então a alcançar essa reconstrução, né? Essa imagem começa a voltar ali a ser clara, ali quando ele começa a buscar a plenitude. Mas isso vai acontecendo no processo da nossa vida, no procedimento, no dia a dia, até o retorno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso é um processo que acontece dia após dia. Mas, irmãos, Romanos capítulo 8, versículo 29, como eu comentei, está escrito assim: porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus, Ele também os separou a fim de tornarem parecidos com o seu Filho. Ele fez isso para que o Filho fosse primeiro entre muitos irmãos, tá bom? Para que o Filho fosse o primeiro
Jesus fosse o primeiro filho de Deus, né? Primeiro que fosse visto ali como irmãos, tido como filhos, tá bom? E a obra do Espírito no caráter cristão, vamos lá? Vamos falar um pouco a respeito da obra do Espírito no caráter do cristão, todo aquele que um dia entregou sua vida para Jesus. Após a regeneração pelo Espírito Santo, e essa é uma obra do Espírito, o homem ele experimenta uma profunda transformação. O cristão verdadeiro, o cristão autêntico, ele possui um caráter transformado, um caráter modificado por Deus. Então ele não se sente mais, então ele não sente mais prazer nas obras da carne, mais prazer no pecado, e não se entrega mais às suas concupiscências, às suas cobiças depravadas, né? Aquele que tem o caráter cristão e se despiu do velho homem, cujos feitos, né, com suas realizações, né, com seus feitos passados, com suas realizações, consolescências, misericórdia, deu até nó na língua agora. Colossenses capítulo 3, versículo 9, tem misericórdia, Senhor, manda um despertamento para acordar aqui ainda, Senhor. Colossenses capítulo 3, versículo 9, é isso que eu estava tentando dizer, está escrito assim: não mintam uns para os outros, pois vocês já deixaram de lado toda a natureza velha com os seus costumes. Ou seja, nós precisamos entender que os velhos costumes precisam ficar para trás. Quando chegamos diante do Senhor, a bagagem antiga, larga lá fora, tá bom? Chega aí na igreja, chega diante do Senhor, que o Senhor vai dar aí revestimenta nova, o Senhor vai dar a armadura de Deus, o Senhor vai dar aí a verdade, a justiça, o Senhor vai colocar tudo isso aí na sua bagagem a partir de agora. Larga a bagagem lá fora, tá bom? Vem aí diante do Senhor do jeito que você está, mas as coisas ruins larga lá fora, deixa para trás. Ao nascer de novo, o homem pecador ele é capacitado pelo Espírito Santo a demonstrar o caráter cristão que agrada a Deus. Um caráter que revela o fruto do Espírito, como está escrito lá em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 22, leia lá, tá bom? Ou seja, a sua principal marca passa a ser então um amor. Leia lá, frutos do Espírito, Gálatas capítulo 5, versículo 22 fala sobre isso, tá bom? Não um amor qualquer, mas um amor ágape. Esse tipo de amor tem a origem no próprio Deus, que é derramado no redimido. Redimido é aquele que foi comprado, lavado com o sangue de Jesus. Redimido é uma compra, é um negócio que se faz, tá bom? Que transmite de volta a Deus e estende ali também esse amor ao seu próximo, aquele que o Senhor deixou aqui para que nós pudéssemos entregar o amor a Ele. Mateus capítulo 22, versículos do 34 ao 40, você pode abrir sua Bíblia aí? Mateus capítulo 22, versículos do 34 ao 40 da palavra de Deus. Você que quer acompanhar, tá bom? Você tem essa liberdade aí. Tem alguns comentários do pessoal aqui, tá bom? E eu vou só compartilhar mais uma vez aqui. Irmãos, compartilha, tá bom? Esse trabalho para que possa chegar até outras pessoas. Eu quero lembrar você que esse estudo bíblico ele vai ser postado também no meu canal no YouTube, tá bom? Logo, logo, hoje eu vou fazer esse trabalho aqui. A gente está realizando um trabalho aqui no altar. Vamos ver como é que vai ficar. Mas hoje a gente vai... Hoje ainda a gente vai estar possivelmente postando esse estudo aí, ou por esses dias a gente vai estar postando esse estudo bíblico aí, tá bom? No nosso canal no YouTube, Escola Bíblica Dominical. Eu vou colocar ali o tema, né? E não sei se vai dar tempo de colocar data. Se colocar muitos caracteres ali, acaba fugindo. Mas enfim, você vai saber que é esse estudo aí que eu vou estar compartilhando, tanto aí na linha do tempo no Facebook, como também aí na nossa rede social, no WhatsApp, tá bom? Tudo bem? Então tá. Vamos lá, vamos dar sequência aqui ao nosso estudo bíblico. Mateus capítulo 22, versículos do 34 ao 40. Você encontrou? Então vamos lá. Os fariseus se reuniram quando souberam que Jesus tinha feito os saduceus calarem a sua boca. Jesus pôs zip na boca dos saduceus com a resposta que ele deu. E deles era um mestre da lei, um deles, querendo conseguir ali alguma coisa, alguma prova contra Jesus. Ele foi então e perguntou. Ou seja, Jesus tinha frustrado uma galerinha aqui,
por uma palavra, né? Então o outro lá que era mestre da lei foi lá até com Jesus. Bom, sou mestre, eu vou lá colocar Jesus na encurralada, daqui a pouco a gente pega ele e coloca ele numa fria e prende ele e já dá um jeito nele, já encerrou. A gente continua dominando o território aqui, tá bom? Então ele disse assim para Jesus: mestre, qual é o mais importante de todos os mandamentos da lei? Jesus respondeu: ame o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente, ou de todo o seu entendimento. Esse é o maior mandamento e o mais importante. E o segundo mais importante é parecido com o primeiro: ame o seu próximo, ou ame os outros como você ama a você mesmo. E olha que as pessoas se amam, hein? E toda a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas se baseiam nesses dois mandamentos. A base deles é esse. E vamos lá. Reconciliando, isso está falando a respeito do molde, né, do Espírito Santo, né, da questão do Espírito Santo. Ele está ali aperfeiçoando e moldando o caráter do cristão, tá bom? É sobre isso que a gente está falando agora. Ou seja, reconciliado com Deus e imerso na sua graça, conhecendo então a Deus agora, o homem ele passa a viver uma vida santificada, uma vida de santificação. E a santificação é parte fundamental do caráter do cristão, né? Esse é o processo que acompanha o cristão durante a sua vida toda. E a sua vida toda ele continua buscando esse processo de aperfeiçoamento da santificação na sua vida. E só alcança a perfeição no dia da volta de Cristo. Então você percebe que é algo que vai acompanhar a vida dele o tempo todo, tá bom? O aperfeiçoamento contínuo do caráter cristão. Alguns pregadores até mesmo comentam, irmãos, já vi vários comentários sobre esse assunto aí, sabe? Que já tentaram ensinar a respeito de que é possível atingir um estado de santificação na sua totalidade durante as nossas vidas aqui, ainda em vida aqui, santo, santo, sempre santo, né? E eles dizem que o homem ele pode alcançar sim o nível mais alto de santificação a ponto de ele não pecar mais. Puxa, se fosse assim, Deus poderia ter derramado essa santificação aí, não precisava nem Jesus ter vindo, né? O sujeito já estava isento do pecado. Deus me perdoa e a partir daquele momento não peca mais. Seria simples, né? Bom, vamos lá. Todavia, essa não é a doutrina bíblica, isso não vem de Deus. São coisas que passam pela mente humana. Por isso que eu digo para você, não vá procurar estudos bíblicos em qualquer site por aí e coisas assim desse tipo, dessa natureza. Tudo necessita de uma base bíblica, de um fundamento, de um princípio de Deus. Muito mais que você ler um texto com texto. Princípio de Deus. Deus ele tem um princípio, ele não foge daquele princípio na sua palavra, tá bom? Então você entende como algo é verdadeiro ou não é por causa dos princípios de Deus. Deus ele tem seus princípios. Deus não agiria assim por isso, hein? Deus não falaria isso. Então vamos analisar direitinho isso aí, tá bom? Então 1 João capítulo 1, versículo 8 está escrito assim: se dissermos que não temos pecados, estamos nos enganando e não há verdade em nós. Então você percebe por aí como vão as coisas, né? Como são as coisas. E também, de outra forma também equivocada, ensinam que a santificação é algo que nos confere a salvação. Ou seja, eles ensinam que nós devemos nos santificar para sermos salvos. Olha, então presta atenção nisso. Nós devemos nos santificar para nós sermos salvos. Guarda isso no teu coração. Olha só, muitos pregam esse tipo de coisa e muitos outros acreditam também. Mas isso também não é um sentimento correto, tá bom? É como pessoas que fazem obras porque elas, não, eu quero ser salvo, então eu preciso fazer obras. Não, você vai fazer obra porque você é salvo e Deus colocou isso no teu coração, mas você não vai ser salvo porque você está fazendo obras, tá bom? Isso é a característica do cristão, mas você não vai ser salvo por isso. Você é salvo por outro motivo, tá bom? Então o verdadeiro ensino bíblico é que nós fazemos obras, aliás, por causa de nós sermos salvos, né? E isso é uma característica que nos acompanha. Como, por exemplo, nós somos plantados como árvore frutífera, tá bom? E em nós produz frutos. Isso é comum na árvore frutífera, produz fruto. Você planta um pé de manga lá, mais cedo ou mais tarde ela vai produzir manga, vai automático. O fruto ele vai aparecer. Então, justamente o cristão, por isso, tá bom? É salvo e ele produz frutos por isso, porque ele é cristão.
Então, como eu estava comentando aqui, até viajei aqui. Então, o verdadeiro ensino bíblico é, irmãos, que a santificação é algo natural, esperado, né, na vida daqueles que apenas entregaram suas vidas para Jesus e nasceram de novo. Isso significa que nós nos santificamos porque somos salvos e não porque nós queremos ser salvos, né? Quando nós quisermos ser salvos, ou quando nós queremos ser salvos, nós entregamos a nossa vida para Jesus e o Senhor, Ele vai nos salvar, tá bom? Não é simplesmente uma prática nossa, nada daquilo que nós podemos fazer, irmãos, implica no plano de salvação, mas nós simplesmente precisamos entregar nossa vida para Jesus. Claro que esse processo de santificação exige algum esforço de nós, sim, mas não é o nosso esforço por si só, não faria nada também. Então, a maior parte, 90% daquilo que foi feito é parte de Jesus, parte de Deus, do Evangelho, e pequena porção daquilo que precisa ser feito realmente é de nós, tá bom? Entregar a vida para Jesus, olhar para Ele e crer nele, permanece ali naquilo que Ele tem ensinado e bola para frente, tá bom? Então nós vamos encerrar esse assunto bíblico aqui, que já estamos praticamente a 1 hora desse estudo bíblico na escola bíblica no lar. Aliás, escola bíblica dominical, nós levando a escola bíblica na tua casa, né? Mamata, aí tá fácil, irmãos, aí tá moleza. Escola bíblica na casa, aí tá simples, né? Mas nós queremos de tudo isso abençoar a tua vida, tá bom? Em nome de Jesus. Vamos lá? Então, para concluir esse assunto, irmãos, o que nós podemos dizer? E resumindo, né, o processo que envolve ali o caráter cristão, vamos falar assim da seguinte forma, resumindo ali em poucas palavras. Também entrando, querendo ou não, mas entrando um pouco também no plano da salvação. Quando o homem ele estava morto nos seus delitos e pecados, ele é resgatado ali pela maravilhosa graça de Deus. Até então tudo bem, né? Então ele experimenta ali uma profunda transformação no seu ser, dentro de si, aquela mudança que ninguém consegue explicar, porque é Deus que faz, tá bom? E é nesse ponto que ocorre ali a formação do caráter, como de uma criança. E é aí que eu quero explicar para você, porque muitas pessoas falam assim, não, pastor, depois de velho não muda mais. Não muda o quê, irmãos? A criança, deixa eu explicar uma coisa para você. Alguém está olhando uma coisa física, querendo falar de algo espiritual, então nunca isso vai bater. Então nós temos que transportar isso para o mundo espiritual, para falar como coisas espirituais. Por exemplo, uma pessoa idosa, uma pessoa adulta já por si só, ela não muda mesmo, irmãos, ela não muda mesmo. Vacilou, ela está lá na velha vida, ela não muda mesmo. Mas o que acontece, por exemplo, no mundo espiritual? A partir do momento que alguém entrega a vida para Jesus e passa a nascer de novo, então é como que se ele, o nascer de novo. Você entendeu aquilo que acontece no mundo espiritual? Nascer de novo. Então ela é como que, espiritualmente falando, ela passa a ser uma criança. Por exemplo, a pessoa nasce de novo, uma criança, vamos falar de uma criança, ela nasce, o que acontece, irmãos? Ela está mamando, leitinho, né? Deixa eu fazer uma comparação. Quando a pessoa ela entrega a vida para Jesus, o que acontece, irmãos? Tem que ser devagar ali com as coisas. Leitinho espiritual, vamos devagar ali com a criança, né? Beabá na Bíblia, não vai estar dando feijoada falando sobre Apocalipse, sobre revelações, sobre coisas assim, irmãos, vamos devagar com as coisas. Leitinho espiritual ali, tal. Depois ela vai começando a querer gatinhar, vai se firmando, né? Ela está se firmando, que legalzinho, já está sentando, já está firminha, já consegue ouvir, entender alguma coisa. Interessante, isso é bom, sabe? Isso é bom. Porque no começo a gente fala, parece que a pessoa quando ela se converte, o meu concorrente ali, igual a lixadeira. Então quando ela se converte parece que ela não entende nada quase, mas a gente não pode deixar de falar, porque alguma coisa está entrando na sua mente e no seu coração. Isso que deve ser importante para nós que somos instrutores da palavra, tá bom? Mas então, irmãos, veja só. Daí, uma criança ela começa a estar amamentando, e é o melhor alimento que existe. Agora eu quero colocar isso no teu coração, porque eu nunca vi isso ser dito no altar. Deixa eu falar isso no teu coração. E até eu acredito que nunca comentei isso diretamente no altar. A gente fala para pessoas no altar, creio que não, nem diretamente assim em transmissões. Olha, quando eu estava comentando com alguém essa semana, e meu filho nasceu e tal, eu falei, tá amamentando no peito? Como é que tá nos leitinhos lá, aqueles leites lá que o pessoal recomenda. Não, tá amamentando ali no peito, que leite da mãe, leite materno. Legal, a melhor coisa que tem. A saúde vai ser 100% aí, vai melhorar na saúde. Raramente vai aparecer alguma coisinha para incomodar.
mas a criança vai nascer mais fortificada, vai ser fortona, saudável, disposta, vai ser totalmente diferente quando é amamentada diretamente ali na mãe, sabe, no peito, ali, leite materno. E olha só que interessante, a gente vê pessoas que se convertem, o que acontece, irmãos? Elas querem ler 1 milhão de livros, eu quero ler 500 livros por mês, irmão, vai devagar aí com as coisas, poxa, vai devagar com o negócio aí. O primeiro leite, irmãos, o primeiro alimento que deve ser da criança ali, da pessoa que se converte, é a Bíblia Sagrada. Assim como a criança, quando ela nasce ali da sua mãe, nascimento ali natural, porque é aquilo que vai dar saúde para ela. Então, quando a gente olha ali para a Bíblia, começa a ler a Bíblia, irmãos, e as coisas assim, da parte de Deus, diretamente de Deus, vai estar vindo para nós. E isso é saudável, é totalmente saudável. Tudo que você lê na Bíblia é saudável, sabe? Só que coisas que vêm de livros, eles vêm já com uma linha de pensamento, já vêm com alguma intenção, com alguma semente daquele escritor. Então, muito cuidado com aquilo que nós lemos, com o autor, procura saber a respeito do autor e realmente o que ele crê, se é um cristão, fundamentos, princípios dele, por onde ele passou, a vida dele, o cara tem 10 casamentos lá, está no 20º casamento e o cara está escrevendo sobre vida conjugal. Pô, escreveu o quê? Me fala aí, irmãos. Escreveu o que sobre vida conjugal? Coisa que ele não conseguiu prevalecer ou vencer? Pô, então peraí, né? Vamos devagar com as coisas aí, vamos analisar as coisas aí, tá bom? Então a criança ela vai nascendo, irmãos. Depois a criança, o que ela vai começando a fazer, irmãos? Depois que ela começa a se firmar, ela começa a comer papinha, né? Começa ali comida mais sólida, já começa a entender algumas coisas da igreja e do reino de Deus. Depois ela vai querendo comer comida mais sólida, né? Desse tempo também, ela vai aprendendo a sentar, ela vai aprendendo a gatinhar, ou seja, ela vai começando a se virar ali de alguma forma, ali lendo a Bíblia e tal, e forma de buscar, ela vai criando métodos dela mesma. Então, ela vai começando a aprender a andar também, sabe? Claro, andar sempre com o auxílio do pai, né? O pai vai ensinando a andar. Ela vai começando a aprender a falar, o pai vai colocando palavras na boca dela, o pai, espiritualmente falando, quando a pessoa nasce de novo, o pai vai colocando palavras na boca dela. Nós somos simplesmente, irmãos, auxílio, somente indicamos modo que a pessoa pode ter intimidade, comunhão com Deus. Nós simplesmente facilitamos o conhecimento da pessoa, para que ela possa ter um relacionamento sadio, saudável diante do Senhor. Esse é o nosso papel na condição de pastor, de instrutor da palavra de Deus. É simplesmente isso. Quem vai ensinar realmente ela é o próprio Deus, quando o Senhor vai começar a instruir a mente e o coração dela a respeito de todas as coisas. Quando Jesus disse que o Espírito Santo ensinará todas as coisas. Mas quando ela já tiver em estrutura, uma maturidade, aí o Espírito Santo vai conseguir ensinar para ela todas as coisas. Senão, ela vai ouvir alguma coisa, ela vai começar a querer atropelar a autoridade espiritual, vai começar a atropelar os irmãos, líder de grupo, e aí não vai dar certo, porque as coisas vão começar a crescer de uma forma desordenada. Isso não é bom, tá bom? Então primeiro ela começa a receber, e esse ensinar todas as coisas, irmãos, vem debaixo de um princípio. Deus sempre faz debaixo de um princípio dele, tá bom? Então, se as coisas elas estão crescendo ali de forma organizada e ordenada, é princípio de Deus. Começou a atropelar as coisas ali, irmãos, pode ver que Deus não está no meio dessa história não, porque Deus não é Deus de confusão, então tem coisa errada, tá bom? Vamos analisar, avaliar tudo isso aí. Então, irmãos, e isso como uma criança, né? E depois vai crescendo ali, vai se tornando adulto e é um homem de Deus, enfim, vai ali tendo uma postura, vai tendo ali sua própria maneira de ser, claro, diante do Pai, né? Diante de Deus, não fugindo disso, mas enfim, as coisas vão caminhando. Só para dar um exemplo para você, tá bom? Então, assim, irmãos, o caráter, ele se revela, né, como sendo cidadão do reino de Deus, e a conduta também é identificada como imitador de Cristo. E esse caráter, ele, no entanto, ele continua sendo aperfeiçoado até a vinda do crente, até a vinda do cristão. Então você percebe que isso aí, irmãos, ele é um processo, como eu já disse, um processo que acontece no dia a dia. Então a pessoa, ela vai passando por isso dia após dia. Então acontece que não tem como, sou perfeito, a partir de hoje sou perfeito. Louvado seja Deus, né? Mas isso acontece no processo, no procedimento da nossa vida, dia após dia. Hoje melhora uma coisa, amanhã melhora outra coisa, né? E as coisas vão melhorando, e Deus vai aperfeiçoando, e Deus vai capacitando, tá bom? Querido, os irmãos do Facebook, segura um pouquinho que eu já vou falar com você, tá bom? Estudo bíblico, nós ficamos por aqui na Escola Bíblica até o nosso próximo
estudo bíblico, e nós ficamos por aqui, mas deixamos nosso encontro marcado até a próxima, tá bom, querido? Graça e paz, Deus abençoe, um abraço, até lá.